Olá, tudo bem? Nós vamos começar esse vídeo falando sobre inversão de números e matrizes. Mas o objetivo específico desse vídeo é justamente a gente fazer uma preparação, eu considero um pré-requisito para o próximo vídeo que eu vou fazer, que é sobre componentes simétricas. Bom, e por que eu estou fazendo isso? É que geralmente quando se fala em componentes simétricas, as pessoas já começam com aquela matriz, que é 1/3 daquela matriz que tem um na primeira linha, um na primeira coluna, e depois tem aqueles operadores matemáticos. Só que ninguém nunca mostra como se chega àquela matriz. Então eu vou começar demonstrando como a gente encontra aquela matriz, e a seguir a gente faz a aula de componentes simétricas. Bom, vamos começar falando de inversão de números e matrizes. E o seguinte, o inverso de um número é recíproco. Por exemplo, o inverso de 8 é 1/8, o inverso de 20 é 1/20 e assim por diante. Portanto, um número multiplicado por seu inverso sempre será igual a 1. O inverso de um número é indicado com um sobrescrito menos 1. Está se dizendo aqui é o seguinte, isso aqui é uma fração de 1/8. Se eu multiplicar 8 vezes 1/8, dá 8/8, que é 1. Aqui é uma fração de 1/20. Se eu multiplicar 20 vezes 1, 20 vai dar 20/20, que é igual a 1. Então é por isso que ele diz aqui que o inverso de um número é recíproco. Do mesmo modo, a gente mostra aqui que um número x, multiplicado pelo seu inverso, pode ser representado como x vezes x elevado a menos 1. Sempre que a gente tem uma variável no denominador, ela pode subir para o numerador, porém com esse índice menos 1 aqui. Então, x elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre x. Portanto, a gente sabe que o inverso de x multiplicado por x é igual a 1. Do mesmo modo, o inverso de uma matriz, A, é outra matriz indicada por A menos 1. Como a gente diz aqui, que o inverso de x é x a menos 1, o inverso da matriz é a mesma coisa, é A menos 1. E é definido como essa expressão aqui. Matriz A menos 1 vezes A, ou seja, o inverso de uma matriz multiplicada por ela mesma, que é representado, só trocando a ordem aqui, A vezes a sua inversa, que é A menos 1, é igual à matriz identidade. Então, essa matriz identidade, ela equivale nessas expressões matemáticas aqui com números, como se fosse o 1. Porque se eu multiplicar qualquer matriz pela matriz identidade, essa matriz não se altera. Então, é como se fosse o 1, esse 1 aqui. Portanto, uma matriz vezes a sua inversa dá essa matriz identidade. E do mesmo modo, se eu multiplicar uma matriz identidade por uma determinada matriz, vai dar a própria matriz. Bom, e agora vamos começar a mostrar como determinar a matriz inversa, que é para a gente chegar naquela matriz que eu falei, que a gente usa lá em componentes simétricos. Bom, eu tenho aqui uma matriz 3×3, representada por seus índices, A11, A12, A13, assim por diante. Isso aqui 1 significa a linha, isso aqui significa a coluna. Então aqui, linha 1, linha 2, linha 3, tudo na coluna 1. Linha 1, linha 2, linha 3, na coluna 2. Linha 1, linha 2, linha 3, na coluna 3. Essa é a representação típica de uma matriz. E por que nós precisamos dela? É que no caso da matriz, a gente não pode fazer divisão de matriz. E quando a gente for trabalhar com componentes simétricos, vocês vão observar que lá vai aparecer uma divisão por matriz. Como não se faz divisão por matriz, o equivalente de eu dividir um número por outro é multiplicar aquele outro número pelo inverso desse número. Tá? Ou seja, se eu precisar dividir o número B pelo número A, é só eu multiplicar o B pelo inverso de A, que é A menos 1, e eu obtenho esse número. Então, como lá eu tenho uma matriz que eu vou precisar dividir uma matriz por outra, eu vou inverter aquela matriz e vou multiplicar pela outra matriz. É o mesmo que eu estivesse dividindo aquela outra matriz por essa aqui. Então, mostra aqui uma matriz qualquer, 3×3, só para a gente ilustrar. Agora, para a gente inverter uma matriz,
que é que a gente precisa fazer? Primeiro passo, a gente tem que calcular o determinante. Então, se o determinante for zero, eu não posso inverter essa matriz. E por que eu não posso? Porque como para encontrar o inverso de uma matriz, eu multiplico o inverso do determinante da matriz, quer dizer, o inverso do determinante pela matriz, e aí como o determinante está no denominador, isso aqui é o determinante, eu não posso dividir 1 por zero. Então, o determinante não pode ser zero, ou seja, tem que existir determinante. E também, para ter determinante, é preciso ser uma matriz quadrada. Pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. São as matrizes que têm determinante. Portanto, só esse tipo de matriz pode ser invertida. Eu não posso inverter, por exemplo, uma matriz 3 por 2, 2 por 3. Tem que ser 3 por 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Bom, e o segundo passo para a gente inverter a matriz é a gente determinar a matriz do que chamamos de cofatores. Então é isso que a gente vai mostrar agora. E aí a gente vai começar. Bom, o que é matriz de cofatores? Mas antes, vocês poderiam me perguntar, por que não tem aqui uma matriz aleatória? 1, 5, 8, 4, 3, 9 e tal? Não. Poderia ser qualquer matriz aqui, para eu usar como exemplo. Ou seja, para inverter. Por que eu resolvi inverter essa matriz? Eu resolvi inverter essa matriz porque é justamente uma matriz desse tipo que aparece em componentes simétricas. Tem uma outra matriz dividida por essa matriz aqui. E como eu não posso dividir matriz, eu tenho que inverter lá em componente simétrica, eu vou precisar inverter essa matriz para poder fazer as contas. Só que normalmente, quando o pessoal vai falar de componente simétrica, já entra com essa matriz, já o resultado dela é invertida, mas não mostra como se inverte essa matriz. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para começar a inverter, nós temos que calcular a matriz dos cofatores. E o que é isso? Nós vamos formar uma outra matriz, 3 por 3, conseguida da seguinte forma. Observe. O primeiro elemento dessa matriz vai ser uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Esse primeiro elemento aqui, eu já botei o resultado, porque eu sei que é isso que vai dar. Mas eu vou mostrar como a gente chega a esse resultado. É o primeiro cofator. Como isso aqui é o elemento 1 de 1, né, que é equivalente a esse aqui é o primeiro elemento 1 de 1, então, para eu calcular o cofator desse elemento 1, o que é que eu faço? Eu chamo que é o elemento 1 de 1. Eu estou dizendo que é como se fosse o determinante dessa matriz, né? Então, no final das contas, eu calculo a matriz do cofator e calculo o determinante dela. O que está aqui, na verdade, é o determinante dessa matriz que a gente chama de cofator. E aí, como é que eu calculo o cofator? Para a gente simplificar o seguinte. Quando o elemento é o primeiro 1 de 1, eu pego o primeiro elemento dessa matriz, elimino tudo que está na mesma linha que ele está e elimino tudo que está na mesma coluna que ele está. Ou seja, estou calculando o cofator do elemento 1, D1, aí eu elimino o que está na linha dele e o que está na coluna dele. E o que sobra eu faço, é justamente a minha matriz do cofator, que é isso aqui. Então, a matriz do cofator do elemento D1 é A, A2, 1 e 1, que é o que está representado aqui. Bom, e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o determinante dessa matriz do cofator. Então, o determinante 1, 1, mais, depois eu explico esse mais aqui. Vai ser o quê? Determinante é esse produto, a subtração do produto cruzado. É A vezes 1 menos 1 vezes A2. É isso que está aqui. A vezes 1 menos 1 vezes A2. Isso dá o quê? Isso dá A menos A2. Então, esse é o determinante dessa matriz cofator. Esse resultado, eu coloco ele aqui. E não preciso mexer mais. Só faço isso aí. Aí vamos para o segundo elemento. Então veja, preste atenção. Veja que eu botei mais aqui. Agora observe esse índice aqui. 1, se eu somar esse índice aqui, 1 mais 1 dá 2. É um número par. Aí já vou explicando. A razão de eu botar mais aqui é porque isso aqui é um número par. Por isso que eu botei mais. Aí vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é esse aqui. Aqui é 1 de 1, aqui é 1 de 2. Quer dizer, linha 1, coluna 1, aqui é linha 1, coluna 2. É o segundo elemento. Como é que eu faço?
Então, como o segundo elemento é esse aqui, que é o 1 de 2, né? Linha 1, coluna 2, o que é que eu faço? Elimino a linha e a coluna que passam por ele. E me sobra esse vermelho aí. Então, esse vermelho vai me dar a matriz de cofator, que é 1, A2, 1 e 1, como está representado aqui. Agora, veja o detalhe. Lá, quando a gente fez 1 de 1, 1 mais 1 dava 2. Aqui não. 1 mais 2 dá 3. O 3 significa dizer que eu tenho que fazer uma inversão aqui. Sempre que isso aqui der ímpar, der um número ímpar, esses coeficientes aqui der um número ímpar, a soma deles dois der um número ímpar, então eu tenho que inverter isso aqui. Como é que eu estou? O que é que significa esse inverter? Significa o seguinte: lá atrás eu mostrei que o determinante desse cofator, dessa matriz cofator, era cruzado, era esse aqui vezes esse, menos esse vezes esse. Mas sempre que isso aqui for ímpar, é por isso que eu boto aqui o sinal menos, eu faço o contrário. É esse menos esse. Então, ao invés de ser 1 menos A2, vai ser 1 vezes A2, ou A2 vezes 1, menos 1 vezes 1, que é igual a A2 menos 1. Então, observe que eu estou detalhando com mais calma isso aqui, porque depois eu não vou mais perder muito tempo nisso aqui, porque o resto vai ser assim. Sempre que isso aqui der um número ímpar, ao invés de eu fazer esse, quando der par, eu faço esse produto menos esse produto. Isso é o determinante dessa matriz cofator. E quando isso aqui é ímpar, eu faço o contrário. Eu faço esse produto menos esse produto aqui, que é o que a gente está representando aqui. E aí eu encontrei o meu segundo elemento. Nós vamos agora para o terceiro elemento dessa matriz, que é a terceira linha, que é desculpa, ainda estou na primeira linha, mas é a terceira coluna. Então, é o elemento 1 de 3, né? Linha 1, coluna 3. Então, veja que agora dá 4, portanto, vai ser positivo, né? Não vou mexer, vou usar a regra tradicional. Como o elemento que eu estou calculando é o elemento 1 de 3, então eu elimino a coluna do 1 de 3, elimino a linha do 1 de 3 e a minha matriz do cofator é o que sobra. Então, minha matriz do cofator 1 de 3, ela é 1 e A, 1 e 1, que é isso aqui. Calculando esse determinante, é direto. Então, vai ser o produto dessa aqui, menos esse produto aqui. E não inverte por quê? Porque isso aqui dá um número par. 1 mais 3 dá 4. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 menos 1 vezes A. Tá aqui, 1 vezes 1 menos 1 vezes A. Resolvendo, dá 1 menos A. Então, esse elemento aqui é 1 menos A. E daqui para frente, a gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque esse processo vocês já entenderam. Aí, continuando aqui, eu vou calcular agora o elemento 2 de 1, que é linha 2, coluna 1. 2 e 1 dá 3, a gente já sabe que aquele produto vai ser invertido. Elimina a linha, né, o elemento 2 de 1, elimina a coluna dele e elimina a linha dele. Então, a matriz que me sobra é A2A11, como está mostrado aqui, A2A11. E para calcular o determinante, a gente já sabe que como aqui a gente botou negativo, porque deu um número ímpar, vai ser esse produto menos esse produto. Então, vai ser A vezes 1, ou 1 vezes A, tanto faz, menos A2 vezes 1. Então, resolvendo aqui, dá A menos A2, que é esse resultado que aparece aqui. Vamos para o quinto elemento. No quinto elemento, eu devo encontrar 1 menos A. E aí, que quinto elemento é esse? O elemento 2, 2, que é esse aqui. Linha 2, coluna 2. Já sabemos que é positivo, né? Então, vai ser calculado pelo modo tradicional, que se calcula determinante. Então, eliminando a linha do A e a coluna do A, eu fico com 1A, 1, 1, que é o que está aqui. Calculando o determinante, eu vou fazer direto. Vai ser essa linha, esse produto, menos esse produto. Então, é 1 vezes 1, menos 1 vezes A. Está aqui, resultado 1 menos A. Então, esse elemento é 1 menos A. Vamos calcular o sexto elemento agora. O sexto elemento é esse aqui. Quem é esse sexto elemento aqui? Esse sexto elemento é o elemento 2 de 3. Linha 2, coluna 3. O elemento 2 de 3. 2 e 3 dá 5, a gente já sabe que vai fazer o contrário do tradicional. Então, eliminando a linha e a coluna onde está o meu elemento, 2 de 3, fica 1 e A2, 1 e 1, que é o que está representado aqui. Calculando o determinante,
a gente já sabe que é trocado, ao invés de ser esse produto menos esse, vai ser o contrário, vai ser esse produto menos esse. Então vai ser A2 vezes 1 menos 1 vezes 1. Como resultado, nós temos A2 menos 1. Então esse terceiro elemento aqui, da linha 2 da coluna 3, ele é justamente A2 menos 1. Vamos para o sétimo elemento, que deverá dar isso aqui, A4 menos A2. E esse elemento quem é ele? É a terceira linha e a primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna. 3 e 1, 4 já vai ser o modo tradicional. Como ele é esse elemento aqui, mato a coluna e a linha que passam por ele. Sobra isso aqui. Então, a minha matriz 3 de 1, meu cofator, é esse aqui. E aí é o modo tradicional. É esse A2 vezes A2 menos A vezes A. Que é esse determinante que a gente está fazendo aqui. A2 vezes A2 menos A vezes A. A2 vezes A2 dá A4 e A vezes A dá menos A2. Então, está aqui o resultado. A4 menos A2, que é o nosso sétimo elemento. Prosseguindo, vamos para o nosso oitavo elemento, que é o que? Deverá dar esse resultado aqui. A menos A2. Quem é esse elemento? É a linha 3 e a coluna 2. 3 e 2, 5, então a gente já sabe. O cálculo é inverso. A matriz 3, 2, como eu estou calculando o elemento 3, 2, que é esse aqui, elimina a linha correspondente e a coluna correspondente a ele, o que sobra é isso aqui. Então é 1, 1, A e A2, que é a nossa matriz do cofator. E o determinante, por aqui ser ímpar, é essa linha menos essa. Então é 1 vezes A e menos 1 vezes A2. Isso equivale a 1 menos A2. Então é esse termo colocado aqui. E vamos agora para o último elemento da matriz, que é o nono elemento, que é esse aqui. Deverá dar também A menos A2. Então, é o elemento 3 de 3, que é a terceira linha e a terceira coluna. O elemento 3 de 3 é esse, então eu elimino essa linha, elimino essa coluna, me sobra 1, 1, A2 e A. Que é como a gente está mostrando aqui. O elemento 3 de 3 é esse. Resolvendo o determinante, o que é que eu tenho? 3 de 3, 6 é par, então vai ser 1 vezes A menos 1 vezes A2. Resolvendo dá A menos A2, que é esse elemento aqui. Agora observe uma coisa interessante. Se você observar aqui, eu tenho aqui A menos A2, A menos A2, A menos A2, A menos A2, e aqui eu tenho A4 menos A2. Se você olhar para essa matriz, eu tenho que obter um resultado similar a isso aqui, ou seja, eu tenho que ter 1 nessa coluna e 1 nessa linha. E basicamente o que eu inverto é isso aqui. Então, aqui está beleza. Aqui, quer dizer, eu estou falando em termos de... Eu não sei ainda o que é que eu vou encontrar pela frente, mas pelo menos esses termos sendo iguais, já vai me dizer que eu, para encontrar um aqui, se eu encontrar um aqui, encontro para todo mundo. Só que isso aqui não é A menos A2, isso é A4 menos A2. E aí, o que é que eu faço? Aí vamos ver isso aqui. Aí eu já coloquei aqui A menos A2. Por que eu botei A menos A2? O A4 é igual a A2. E onde é que a gente vê isso? Deixa eu passar rapidinho até o final. Devia ter botado mais perto e depois eu volto para cá. Aqui, ó. Isso aqui é um fasor unitário chamado A, que é uma rotação de fase. Toda expressão que aparecer com esse termo ao lado, A, A2, A3, A4, o que seja, ele está girando esse fasor. Cada vez que o A aparece, ele dá um giro de 120 graus, como aqui, por exemplo. Aqui, se eu considerar a referência aqui, 0, A está a 120 graus. Se você olhar aqui, dá para ver que é 120 graus. Quando eu boto A ao quadrado, é 240 graus ou menos 120 graus. Se eu botar A3, ele vai coincidir com o zero. É a mesma coisa de zero. E se eu botar mais um expoente e ele for A4, ele acrescenta mais um expoente, ele vem aqui para o ponto A. Então é por essa razão que eu estou provando aqui, que estou mostrando aqui para vocês que o A4 é a mesma coisa de A. E é só olhar aqui, ó. A é 120, A 2 vezes 240,
A3 vezes é igual a 360, que é a mesma coisa que 0 graus. Porque esse operador, ele dá um giro de 120. Quando ele está ao quadrado, é 240. Quando ele está à terceira potência, ele é 360, que é a mesma coisa que 0, né? A gente sabe. E aqui ele está mostrando, A4 é igual a A, que é igual a 120, como eu mostrei na figura. E assim vai. A5 é igual a 240, A6 é igual a A3, que é igual a 360, que é igual a 0, e isso vai se repetindo. Tá? Então, aqui a gente mostra que eu posso substituir o A4 por A. Por isso que a minha expressão ficou dessa forma aqui. Ao invés de A4 menos A2, eu coloquei A menos A2. E aí eu fiz o que eu botei aqui, mas eu estou explicando por que eu, ao invés de A4 menos A2, eu botei A menos A2. Então, com isso, eu criei a minha matriz dos cofatores. Bom, isso é um passo para a gente inverter a matriz. Por enquanto, eu encontrei a matriz dos cofatores. Como eu disse, o que eu estou querendo, na verdade, é inverter essa matriz. Então, para isso, eu fiz as operações da matriz dos cofatores. Na verdade, é a matriz do determinante dos cofatores. Primeiro eu defini os cofatores, calculei o determinante de cada um deles e criei uma matriz. Agora vamos ver o que é que a gente faz com isso daqui para frente. Bom, isso aqui nós acabamos de passar, de mostrar, que foi justamente para mostrar por que eu tinha substituído o A4 por A. E vamos prosseguir aqui. Bom, está aqui aquela minha matriz original, que eu estou sempre mantendo ela aí. E agora eu vou calcular o determinante. Foi o que nós dissemos lá atrás, que a gente só pode inverter uma matriz se o determinante dela não for zero. E para ter determinante, a matriz tem que ser quadrada. E aqui, como aqui é uma matriz quadrada, com certeza tem um determinante diferente de zero. Então, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz? Observe. Eu repito a matriz aqui, todinha, está aqui, repetida. Depois aqui, eu pontilho essa linha e repito as duas primeiras colunas aqui. 1, A2 e A, essas aqui. E aí eu faço uma multiplicação cruzada. Isso aqui é a mesma coisa que aquele determinante que a gente calculou. Aquele ali foi mais fácil porque era uma matriz 2 por 2. Eu fazia esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que como é uma matriz 3 por 3, eu tenho que fazer multiplicando, ao invés de multiplicar 2 elementos, eu tenho que multiplicar 3 elementos. Por isso que eu preciso fazer essa operação aqui. Então, esses termos aqui, a multiplicação desses três termos, mais a multiplicação desses três termos, mais a multiplicação desses três termos, eu somo. E vou subtrair da multiplicação desses três termos, mais a multiplicação desses três termos e a multiplicação desses três. Então, eu subtraio o verde do roxo. Veja que é a mesma coisa. É isso aqui menos isso. Está mesmo jeito. É isso menos isso. Só que no caso aqui eu preciso fazer 3 multiplicações e somar essas expressões. Por que eu estou precisando fazer isso? Aí aqui a gente já pode dizer que a matriz inversa, que é A menos 1, essa aqui é a matriz A, isso aqui é o inverso dela. Então, A menos 1 é igual ao inverso do determinante multiplicado pela matriz dos determinantes dos cofatores, que foi esses que eu calculei até agora. Quando eu fizer essas contas aqui, eu vou exatamente encontrar o inverso dessa matriz. Então, vamos calcular esse determinante. Vamos calcular as linhas verdes. Se você ver aqui, eu faço 1 vezes A2 vezes A2, isso dá A4. 1 vezes A vezes 1, isso dá A. 1 vezes 1 vezes 1 dá A. Então, o verde vai dar A2, A4 mais 2A, né? Porque aqui deu A, 2A. E aqui A2 vezes A2 deu A4. Isso é o lado positivo, que é o verde. Agora vamos para o negativo. O lado negativo eu tenho 1 vezes A2, que é o marrom. A vezes A dá A2, vezes 1 dá A2. A2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Veja que tem 3A2, só que negativo, né? Porque aqui eu estou subtraindo. Então, é menos A2, menos A2, menos A2 dá menos 3A2. Isso é igual a 3A menos 3A2. Aí vamos ver por que eu encontrei 3A. Eu tenho aqui menos 3A2 que aparece no segundo termo dessa expressão. Agora, por que esses termos aqui positivos eles dão 3A? Vamos ver. Eu tenho 3A2, aliás, eu tenho o A e eu tenho 2. Tá? A mais 2A dá 3A. Então, isso está explicado.
Agora, por que é que no lugar de A4 aqui apareceu A? Pelo mesmo motivo que a gente mostrou aí atrás. Como nós estamos falando de ângulo, e esse A representa a rotação, a mesma rotação que o A4 dá é a mesma rotação que o A dá, que é de 120 graus, foi aquilo que eu mostrei aí na figura anterior. Então, vocês lembram aí que eu mostrei o quê? A é 120, A2 é 240, A3 é 360, que é igual a zero, e A4 volta a ser 120 e vai rodando. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esse A4 dessa expressão e substituí por A, que é a mesma coisa. Então, e também por que eu quis fazer isso? Para poder facilitar minhas contas. Podia até ir usando o A4 se fosse conveniente, mas não. Eu preferi fazer dessa forma. Por isso que eu cheguei a A mais 2A dá 3A menos 3A. E aqui eu ainda posso fazer, botar 3 em evidência, e fica A menos A2. Então, esse é o valor do meu determinante. Agora, veja o seguinte. Para que eu encontre a minha matriz inversa, eu vou precisar do inverso do determinante. Se o determinante é esse aqui, qual é o inverso dele? 1 sobre isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 3 vezes A mais A2. Aqui eu já separei. O que é que eu fiz? Eu tirei 1/3 para fora e deixei aqui dentro 1 sobre A menos A2. Isso é o inverso, exatamente o inverso disso aqui. Porque se eu voltar a multiplicar 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes essa expressão vai dar 3 vezes A menos A2. Então eu tirei 1/3 para fora e deixei o inverso dessa expressão aqui dentro. Vocês depois vão entender por que eu botei esse 1/3 para fora e deixei o inverso dessa expressão aqui. Bom, aí prosseguindo agora, nós vamos começar a encontrar a nossa matriz inversa. Eu já tenho o meu determinante, aliás, eu já tenho o meu inverso do determinante, ou seja, 1 sobre o determinante é exatamente isso aqui, é 1/3 de 1 sobre A menos A2. Já tenho ele aqui. E já tenho a minha matriz dos determinantes dos cofatores. Então, eu só tenho agora que calcular, fazer essas contas. Deixa eu antecipar logo para vocês. Uma matriz, quando você tem um número fora do parênteses da matriz, ele multiplica todos esses termos da matriz. Agora, como isso aqui é o inverso do determinante, então, a rigor, o que eu estou fazendo é dividindo cada expressão desse aqui por A, pelo determinante. É isso, no final das contas, que eu estou fazendo. Por isso que eu já fiz essa separação da expressão, porque quando eu multiplicar esse A pela expressão, se eu pegar 1 sobre isso aqui, é a mesma coisa que eu dizer que é A menos A2 sobre a expressão A menos A2. Veja que isso aqui é o inverso disso aqui. Então, esse aqui eu encontrei com o cálculo do determinante. Como eu inverti, e apareceu 1/3 aqui, né, como a gente viu. Quando eu inverti, apareceu 1/3. Eu tirei 1/3 para deixar isso aqui, para poder facilitar minhas contas aqui. E agora vamos começar a fazer essas contas. Então, repetindo, 1 sobre o inverso, não, 1 sobre o determinante, ou seja, o inverso do determinante é 1/3 de 1 sobre A menos A ao quadrado. O que era o mesmo, né, de que 1 sobre 3 vezes A menos A ao quadrado. Só para a gente se lembrar. Então, vamos começar a resolver. Agora já vou encontrar a minha matriz inversa. Então, minha matriz inversa é 1 sobre o determinante, ou seja, 1/3 de 1 sobre A menos A2, que multiplica todos os elementos dessa matriz. Então, vamos, por exemplo, fazer o primeiro elemento. Só que vocês estão vendo aqui que o primeiro elemento é A4 menos A2, mas eu já expliquei que A4 é igual a A, por isso que aqui dá 2. E veja que ficou tudo igual. A2, 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 A2. Eu vou calcular o primeiro, vou dividir essa expressão por isso aqui, e veja que quando eu encontrar o primeiro, já encontrei essa linha toda e essa coluna toda. Então, observe. O que é que eu tenho aqui no primeiro? A2 menos A2. E o que é que eu tenho aqui? A2 menos A2. Eu estou deixando um terço de fora para botar no final. Eu estou resolvendo só isso aqui. O terço não me interessa botar, porque senão depois eu vou ter que tirar de novo, porque ele vai ficar um terço para todo mundo, então eu deixo um terço em evidência. Mas não estou usando ele agora, estou calculando elemento por elemento. Então veja, se A menos A2 sobre A menos A2 é 1, então eu tenho 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, estão lembrados que eu mostrei justamente que a expressão, eu tinha que encontrar uma matriz desse tipo. 1 nessa coluna e 1 nessa linha. E, basicamente, a minha inversão vai aparecer aqui.
Então, já resolvi esse problema desses elementos aqui. Só que depois é que eu apresento eles. Qual é um outro elemento que eu preciso calcular? Esse e esse. Porque esse elemento, se você observar, é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Se eu encontrar isso, eu encontrei esse também. Eu encontrando esse aqui, eu encontrei esse outro também. Então, vamos partir para esse aqui agora. Já que eu encontrei um, então vale para todos esse aqui, eu vou agora partir para esse aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho A2 menos 1 dividido por isso aqui. Quando eu multiplicar isso aqui por isso, vai ficar exatamente A2 menos 1 dividido por A menos A2. Essa é a expressão que eu tenho aqui. A2 menos 1 dividido por A menos A2. Naquela expressão que eu mostrei para vocês, onde aparecem os ângulos, ele mostra lá que A2 menos 1 é 210 graus e que A menos A2 é 90 graus. Porque veja que é indiferente eu chamar A ou chamar 120 graus, que é o elemento, é um fasor unitário. Então, tanto faz eu dizer A como eu dizer um argumento de 120. Porque ele só faz girar, o número que for multiplicado por ele, ou o fasor, vai girar de 120 graus. Mas eu vou voltar rapidinho aí para a gente mostrar que A2 menos 1 é 210 graus e que A menos A2 é 90 graus. Eu vou voltar rapidinho aqui para mostrar. Olha aqui, que eu falei para vocês. A2 menos 1 dá exatamente, se você sair daqui, ó, a origem está aqui, que é zero. Aqui tem 120. Se você observar, tem 30 graus em cada intervalo desse aqui. Então, aqui, A é 120, A2 é 240. Como esse fasor está 30 graus a menos, então A2 menos 1, ele é 210 na verdade. A2 menos 1 é 210 graus e A menos A2 é 90 graus. E vamos para lá. Acabamos de ver que A2 menos 1 é 210 graus e A menos A é 90 graus. E como é que eu divido números complexos? Fácil, né? Eu divido 1 por 1 dá 1 e subtraio os ângulos. Então, é 210 menos 90 e 210 menos 90 dá 120. E um argumento de 120 é A. Pronto. Então, essa expressão aqui é A. Essa expressão é A. Portanto, essa aqui também é A. Só me falta agora encontrar essa expressão. Ok? Aí vamos partir para essa expressão agora, 1 menos A. Bom, 1 menos A, quando eu multiplicar isso aqui por 1 menos A, eu vou ter 1 menos A dividido por isso, que é isso que eu represento aqui. 1 menos A dividido por A menos A2, que é isso aqui. O que é que eu faço aqui? Eu fatorizo isso aqui. Como eu tenho A e A, eu boto A em evidência, aí eu fico A dividido por A dá 1, A2 por A dá A, então fica A que multiplica 1 menos A. Como em cima tem 1 menos A, eu corto isso com isso e eu fico com 1 menos A. E eu já falei para vocês que um número no denominador ele pode ser representado como ele no numerador elevado à potência de menos 1. E aqui eu estou dizendo que A menos 1 é igual a A2 também. A menos 1 é igual a A2. Bom, mas não é... Vocês não têm que acreditar. Eu vou mostrar porque é que A menos 1 é A2. Em suma, eu estou dizendo o seguinte. Isso aqui é A2 que eu chamo é A ao quadrado. A ao quadrado, isso aqui é A ao quadrado. Aqui é A, que a gente já viu. Aqui tudo é 1. Aqui é A e aqui é A. Aqui é A2 e aqui é A2. Que é isso aqui. Mas para a gente não ficar, vocês só acreditarem em mim, eu vou mostrar, provar porque aqui A menos 1 é A2. E eu faço a pergunta, por que A elevado a menos 1 é igual a A ao quadrado? Então vamos resolver a expressão. Aí isso é o que eu disse lá atrás. 1 menos A é igual a 1 menos A sobre A vezes 1 menos A, cortando da A menos 1, que eu disse que era igual a menos 2. Agora vamos provar por que isso. Nós sabemos que A é igual a um argumento de 120 graus. Nós temos também o seguinte. A menos 1, a gente viu que é 1 sobre A. Esse A menos 1 aqui. Então, 1 sobre A é um argumento de 0 sobre um argumento de 120. E, novamente, eu tenho uma divisão. Então, divisão de complexo. 1 dividido por 1 dá 1. E a gente já viu aí que para dividir complexo eu divido o módulo e pego o ângulo e subtraio o de cima do de baixo. Então vai ser 0 menos 120. Então é um argumento de menos 120 que é igual a um argumento de 240. Isso é fácil de ver, se botar naquela figurinha lá você vai conseguir ver isso.
que é argumento de 240. E a gente sabe, que eu já mostrei lá atrás, que um argumento de 240 é A2, por isso que isso aqui é A2. E ainda mostro isso aqui. Sim, aí está aqui, ó. Um argumento de 240 é igual a A2, e ainda mostro nessa figurinha, olha. Eu tenho 0, A é 120, e 240 é A2, que é a mesma coisa que A menos 1. Que a gente viu, cada vez que eu multiplico por A, eu somo mais 120 graus. O primeiro foi 120, A ao quadrado é 240, quando eu botar A ao quadrado de novo dá 360, que é igual a zero. E como eu provei aqui que A menos 1 é igual a um argumento de 240, que esse ângulo aqui é 240, então eu estou provando que isso aqui é A2. Então, fica provada aquela expressão. Continuando aqui, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte. O que foi que nós precisamos? Nós só precisamos definir 3 expressões, porque o resto são repetições disso aqui. A gente viu que A menos A2 dividido por A menos A2 é 1, é óbvio. A gente viu que A2 menos 1 dividido por A menos A2 é A. E a gente viu que 1 menos A dividido por A menos A2 é igual a A ao quadrado, ou que a gente, para facilitar, chama A2. Então, vou aplicar para encontrar a minha matriz inversa, porque eu já tenho todos os termos daquela matriz. O inverso dessa matriz é 1/3 de 1 sobre A menos A2, tá? Que é isso que aparece aqui no denominador. E aqui agora, o que é que a gente vê? Como a gente disse que A2 sobre A2 dá 1, então onde tiver A2 é 1. Então isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, e isso aqui também é 1. E a gente viu que A2 menos 1 sobre A menos 2 é A. Então aqui é A e aqui é A. E a gente viu também que 1 menos A sobre A menos A2 é A2. Então isso aqui é A2 ou A ao quadrado. Isso aqui é A ao quadrado. Muito bem. Eu estou mostrando isso aqui fora, né? Na hora que eu jogar isso para dentro e multiplicar, é justamente isso que eu estou provando a vocês. Quando eu jogar isso aqui para dentro, eu vou ter um aqui, um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Eu vou ter A aqui e A aqui. Vou ter A ao quadrado aqui e A ao quadrado aqui. E aí a gente repete os 3 termos aí, para facilitar. E aí eu estou provando o que eu falei para vocês. Isso aqui é a matriz normal. A matriz normal é essa daqui. 1, 1 e 1, 1, 1 e 1, A2 e A e A2. E eu quero invertê-la, né? Aí vamos ver a inversa dela. Pronto, a inversa dela está aqui. Já que eu peguei esse termo 1 menos A e joguei para dentro da matriz, onde eu fiz as divisões, né? Quando eu fiz a divisão dos termos da matriz, que a gente viu que todos esses termos aqui era tudo em A menos A2. Como eu tenho esse termo daqui da inversão da matriz, que era A menos A2, quando eu dividi todo mundo eu encontrei 1. E quando eu dividi aquele termo A2 menos 1 sobre A menos A2, a gente viu que era A, que ele estava nesse lugar, né? Aquele termo lá, se você se lembrar, ele estava aqui. E aqui. Então veja o que acontece. A e A. E o outro termo, que era 1 menos A sobre A menos A2, a gente viu que era A ao quadrado. E ele estava nessa posição aqui. E ele estava nessa posição aqui, ó. Então eu tenho aqui A2 e A2. E aquele 1/3, como vocês viram, eu deixei de lá de fora e passei para dentro o A menos A2. Então essa aqui é a matriz normal e essa é a matriz inversa. Veja o que mudou aqui. O que mudou aqui é exatamente isso aqui. Olha onde houve a inversão. Quem era A2 passou a ser A e quem era A passou a ser A2. Só que quando o pessoal vai resolver componentes simétricas, o pessoal já entra com essa expressão. Tudo bem, você já sabe que a expressão que você vai usar, porque lá em componente simétrica vai ter um momento lá que você vai ter que dividir uma equação ou uma matriz por outra, você vai multiplicar. Tem uma matriz lá que você vai dividir pela matriz A, por essa aqui. Como você não pode dividir matriz, aí você vai multiplicar aquela matriz pelo inverso dessa, que é isso aqui. Aí por isso que quando você tem lá suas expressões de componente simétrica, você tem lá E A0 A é igual a 1/3 de A mais B mais C. Então esse 1/3 que aparece naquelas contas lá, ele surge daqui. E muitas vezes o pessoal nem
faz divisão de matriz. Ele já entra direto naquelas expressões dizendo quem é IA0, quem é IA1, quem é IA2, né? Já entra direto com um terço dos valores. Tá? Não usa nem essa expressão. Mas essa expressão, a gente, quando for mostrar componente simétrica, a gente vai ver que a gente vai usá-la lá. Vai aparecer lá uma matriz, uma expressão, que a gente vai precisar dividir pela matriz A, e aí a gente multiplica por essa matriz inversa aqui. Quer dizer, um terço disso aqui. A matriz inversa não é só isso aqui. A matriz inversa disso aqui é um terço disso aqui. E, além disso, com esses termos invertidos. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de componentes simétricas. É claro que quem quiser assistir o vídeo de componente simétrico direto não vai deixar de entender componente simétrico por conta disso. O que eu achei importante foi a gente mostrar de onde é que sai aqui. Aí no próximo vídeo a gente vai falar de componentes simétricas. Tá ok? Até o próximo.